Nós cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus. A todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal Pentimento da Bíblia. Nós estamos esse vídeo, que é o canal do YouTube, e você também que acompanha no Facebook. Nós estamos dando início a mais uma escola bíblica aqui no domingo, em nossa casa, no nosso lar, vai ser aqui, nós também aprendemos a palavra de Deus. Nós vamos dar iniciação nessa manhã desse dia para nós começarmos o estudo da palavra de Deus. Amém? E nós te louvamos ao Senhor, te agradecemos, bendizemos ao teu santo nome. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na manhã deste dia para aprendermos a tua santa palavra. Nos dirige, nos orienta, papai querido, tudo aquilo que tem sido falado concernente às tuas escrituras, e venha fortalecer cada um dos irmãos, cada um que assiste, cada um de alguma forma contribui para que o teu evangelho seja levado e que vidas possam ser alcançadas também, para que o teu evangelho venha a ser colocado no coração daqueles que precisam, que necessitam. Muito obrigado. Tudo para a honra, para a glória, para o louvor do teu santo nome, eu pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos dar início à lição de número 6. A lição de número 6 ela vai falar sobre a consciência, o tribunal interior. Nós vamos no texto áureo da lição que diz: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos 24, verso 16. A verdade aplicada diz: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais a essa doutrina para ter sempre uma boa consciência. Né? Nós vamos louvar o Senhor com o hino da harpa cristã. Minha esposa estará louvando o hino de número 126. Bom, tivemos um problema técnico, né? Não estava sendo filmado porque deu um problema aqui no nosso celular, mas agora nós vamos continuar. Você que assiste, né? Nós vamos continuar aqui na lição de número 6. Já louvamos ao Senhor, né? O hino da harpa, nós vamos dar continuidade aqui nesse estudo da palavra do Senhor, tá? Você que acompanha, pode deixar o seu comentário, o seu pedido de oração. Estou vendo aqui que João Alves de Andrade, né? Professor João, Deus abençoe, professor João, seja bem-vindo, tá bom? Nós estamos fazendo aqui o ensino da palavra de Deus da lição número 6, que fala sobre o tema a consciência, o tribunal interior. Deus abençoe cada um de vocês também que assistem na manhã desse dia, né? Se você quiser fazer o seu pedido de oração, se você quiser fazer-nos uma visita, depois a gente republica esse mesmo vídeo que está sendo gravado agora no Facebook e no canal Entendimento da Bíblia, que é o canal do YouTube, tá bom? Vamos dar continuidade, então, que agora, após esse problema técnico que tivemos aqui, né, justificamos aqui, agora vamos continuar, tá bom? Vou pedir para minha esposa fazer a leitura bíblica em classe aqui da lição. Romanos, capítulo de número 2, né, versículos 12 ao 16. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também pereceram. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a outra lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Amém. Aqui nós aprendemos um discurso de Paulo, a carta que ele escreve aos Romanos, acerca do comportamento, né? Vamos dizer assim, o comportamento que o ser humano estava tendo em relação aos comportamentos que não condizem com a palavra de Deus
e ele estava falando a respeito dos comportamentos especificamente de gentios, né? E muitas vezes você vai ver esse termo gentios na palavra de Deus, porque eram pessoas que não tinham sangue judeu, que o gentio é considerado não judeu, por isso que é chamado de gentio. Então qualquer povo que não é judeu é considerado gentio. Mas vamos colocar aqui também, irmãos, que o gentio, vou colocar uma concepção aqui, talvez uma concepção pessoal, uma concepção pessoal, um conceito pessoal, que a palavra gentio, para mim também significa aqueles que não são entendidos da palavra de Deus, ou não querem entendê-la, as coisas de Deus, e guardar no seu coração os mandamentos, os preceitos, e aplicar na sua vida, já colocando aqui a palavra moral, na sua vida moral. Nós vamos entender o que significa essa palavrinha aqui, né? Moral, que você estuda até mesmo nas faculdades a respeito dessa palavra, para o seu comportamento não ter aquele peso, vamos dizer assim, um peso na consciência daquilo que faz. Por exemplo, são aquelas pessoas que falam, eu faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que eu posso, não tem limite para aquilo que eu faço. Então, vamos exemplificar aqui que os gentios são pessoas desse tipo de comportamento. Já o crente ou o cristão, a qual Paulo está exortando aqui aos romanos, ele está falando a respeito de pessoas que procuram com zelo, com dedicação, viver a sua vida de acordo com a vontade do Deus verdadeiro. Sabe-se que todo lugar que Paulo iria pregar, pessoas tinham costumes mundanos, costumes errados, e por isso Paulo exortava, por isso que Paulo os corrigia. Então a carta aos Romanos não é diferente. Paulo também exorta, corrige acerca de comportamentos que hoje nós podemos falar, segundo alguns ensinamentos, né? Comportamentos antiéticos, comportamentos errados, né? Vamos dizer assim, nos dias de hoje, que eram comportamentos que não eram reprováveis conforme a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. E aquela pessoa que gostaria de começar a sua caminhada com Deus, com Cristo, né, conforme as Escrituras, conforme a sua palavra, teria que se dedicar com mais zelo, com mais cuidado em seus comportamentos. Por isso que ele fala esses versículos aqui aos Romanos, e esse é o texto base que nós vamos aqui, através dele, dar continuidade aqui na lição, tá? Aqui nós temos o início da lição, na introdução, né? Vamos dizer assim, da lição, que ela diz o seguinte: Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Funciona segundo a lei moral, comum a todas as pessoas. As Escrituras Sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja e o Estado. A consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Nós vamos entender aqui a respeito da consciência, onde ela se encontra em nós, os seres humanos, onde que ela está estabelecida, e também nós vamos entender o que é esse tribunal da consciência, né? Aqui o autor já falou um pouco a respeito da consciência, que ela vai emitir um tipo de juízo em relação ao comportamento. Ou seja, nós temos um lugar que chama-se consciência, vamos colocar assim, né? Um lugar chamado consciência, e que esse lugar, ele emite um tipo de juízo. E esse juízo, diante de nós, seres humanos, nesse lugar chamado consciência, vai fazer com que nós venhamos ter, muitas vezes, perdas, muitas vezes, alegrias, vamos dizer assim, os nossos sentimentos estão relacionados a essa consciência também, né? Um sentimento bom, um sentimento ruim, um sentimento de perda, um sentimento de tristeza, um sentimento de mágoa, de orgulho, de rancor, de ferida, um sentimento de alegria, de felicidade. Tudo está relacionado a esta consciência. Essa consciência é um lugar muito importante do ser humano, que ela está muitas vezes entre dois tópicos que nós já aprendemos na lição.
ela está entre o espírito e a alma. Alguns falam que ela está mais para o lado do espírito e outros ela está mais do lado da alma. Nós não queremos levantar essa discussão teológica aqui neste momento, né? Mas independente do seu conceito, se você acredita que a consciência está mais ligada ao espírito do que à alma, independente disso, nós entendemos que a consciência é algo imaterial também. Assim como o espírito, a alma é algo imaterial, é a consciência também algo imaterial. E nós vamos, através dessa introdução, falarmos aqui a respeito da trajetória do ser humano, desde a queda, né, lá de Adão e Eva, como que durante a trajetória, durante a humanidade, como que essa consciência ela se comporta no ser humano, né? Para nós sabermos como que tem que ser a consciência de um crente, um cristão lavado, remido no sangue de Jesus Cristo, para poder ir morar no céu, né? Também nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Gostaria que a minha esposa desse início no tópico 1 aqui, ó, antes e depois da queda. Pode começar, por favor. Do grego Alcineidezes. A consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela, é como um sensor instalado na alma humana. Alguns teólogos consideram que, seja no espírito, não há consenso sobre isso. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado, e assim orientar-se com as suas decisões. Tratam da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore da consciência do bem e do mal, com o anúncio da penalidade: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, culpa, vergonha e medo. O direito natural. Pode continuar. Para um pouquinho, pode parar. Gênesis 2. Tá, muito bem. Nós vamos ler agora esses versículos que foram citados aqui, irmãos, a respeito da consciência, que é em Gênesis capítulo de número 2, versículos 16 e 17. Minha esposa no Gênesis 3, do 6 ao 10, tá? Gênesis 2, capítulo de número 2, versículo 16 e o versículo 17 diz o seguinte, ó: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência. O que é ciência para você? Nós estamos falando de consciência, certo? Muito bem. Então, a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O diabo falou que é Satanás e a serpente no jardim do Éden, falou para Adão, melhor, falou para Eva, né, que não era proibido, quer dizer, não que não era proibido, que eles poderiam comer, que não ia ter problema. Entre aspas, o diabo, com as suas sutilezas, suas mentiras, ele falou para comer desse fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Esta árvore, ela era proibida por lei. Vamos colocar aqui. Nós estamos falando da palavra moral também, né? Gostaria que você entendesse que a moral, quem estuda a disciplina ética e moral, ou na sua escola, ou na sua faculdade, onde você já viu sobre esse tema, essas duas palavras aqui, ela vai falar um pouco aqui delas, intrínsecas das linhas. Não cita muito, né? Mas intrinsecamente nas linhas aqui está falando essas duas palavras, ética e moral, né? Resumindo para você, o que seria essa questão ética e moral? É você fazer aquilo que é certo ou fazer aquilo que é errado? É fazer aquilo que é bom ou fazer aquilo que é ruim? A moral está relacionada ao comportamento humano. Resumindo aqui, né? O que significa moral está relacionado ao comportamento humano. E a alma, que nós aprendemos que é uma parte imaterial do ser humano, ela pensa, ela tem consciência. Nós pensamos, nós temos consciência. Somos diferentes dos outros seres, como também nós já mencionamos nas lições anteriores, nós somos diferentes dos outros seres que foram apenas criados, como
somente o corpo, eles têm um instinto, é o instinto animal, né? Agora o ser humano não, ele tem consciência, vontade, aquilo que também você vai aprender na disciplina do direito, vontade e consciência, né? Que você vai aprender que vontade é volitivo, consciência é cognitivo. Muito bem, o ser humano tem consciência e vontade. Então, quando Deus criou o homem, o ser humano, Adão e depois Eva, da costela de Adão, enfim, estavam os dois aqui no jardim do Éden, Deus colocou neles consciência, ou seja, o livre-arbítrio. Assim como também o diabo, irmãos, teve o seu livre-arbítrio. Para aquele que muitas vezes que é ateu e fala acerca daquilo que Deus fez, que o diabo, se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele teria condições de saber aquilo que o diabo iria fazer, porque o criou, simplesmente pelo fato que Deus, ele deixa a pessoa ter o seu livre-arbítrio. Assim como ele deu o livre-arbítrio para Satanás, ele também deu o livre-arbítrio para o ser humano. E infelizmente o ser humano, Adão e Eva, deram ouvido à serpente, a Satanás. E Deus colocou uma proibição no jardim. Era muito fácil, irmãos, Deus colocar Adão e Eva lá no jardim, sabendo que o diabo, o acusador, é assim que a palavra de Deus fala, o acusador estivesse lá no jardim observando todas as benesses que Adão e Eva tivessem no jardim, e ele chegasse para Deus, olha, você vai deixar eles perfeitos sem deixar algo para que eles possam errar? Então o homem, ele nasceu perfeito, o ser humano, né? Na sua natureza, na sua consciência. Mas após o pecado, a consciência humana ela passa a mudar o comportamento. Após o pecado, Adão e Eva, eles passam a perceber que eles estavam nus, eles já estavam fazendo uma coisa que não agradava aos olhos de Deus, que foi a desobediência. Após o pecado, após a desobediência, aí começa a queda para o ser humano. Aí a consciência já não é mais perfeita. Então nós entendemos que a consciência do ser humano antes do pecado de Adão e Eva eram perfeitas. Aqui está falando que Deus deu ciência, mas deu uma proibição, para que eles não se alimentassem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O diabo, infelizmente, ele intentou contra Deus lá no céu, e aí ele teve o seu destino, teve a sua sentença. A sentença do diabo já está definida, já está declarada, mas a do ser humano ainda não existe ainda a sua sentença declarada. Vai depender da minha e da sua o quê? Consciência. A nossa consciência é que vai determinar o nosso destino, tá? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, tá? Muito bem. Então Deus ele deu essa consciência, a árvore da ciência ou do conhecimento ou da ciência do bem e do mal, para não comer. E foi lá Adão e Eva comer desse fruto proibido, né? Que na verdade era um primeiro mandamento, vamos dizer assim, que Deus determina para o ser humano, e ele desobedece e passa a ver os erros, as coisas erradas, as coisas maldosas, tanto que não havia maldade no coração do ser humano, eles estavam nus, só depois que eles percebem que eles estavam nus, porque não havia maldade no ser humano. Então a consciência começa um tribunal, aqui como diz a própria lição, a consciência, ela mesmo já automaticamente ela monta um certo tipo de tribunal. Imagina um tribunal sendo montado aí no seu pensamento. A consciência monta um tribunal e aí Adão e Eva falam, nós estamos nus. Mas eles não estavam nus antes? Mas sabe por quê? Porque a consciência acusa do engano, a desobediência a Deus. A consciência os acusaram que eles estavam errados. Por quê? Porque desobedeceram o mandamento de Deus. E, consequentemente, nós vamos aprender isso no decorrer dos nossos dias, enquanto quantos forem aqui na face da terra. Que a desobediência a Deus e a sua palavra vai fazer com que a nossa consciência ela monte um tribunal para nos acusar, vamos dizer assim, martelar dia e noite das coisas erradas que nós fazemos. Isso nós temos que atentar na palavra de Deus. A esposa vai ler agora Gênesis, né? Capítulo de número 3, né? Versículos 6 ao 10. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus,
e coceram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. Amém. Eles entenderam o que é certo e o que é errado nessa passagem? Sim, eles entenderam o que é certo e errado. Em certo ponto, até o diabo não falou completa mentira. Eles iam entender, sim. Passar a ser como Deus, mas é nesse quesito o diabo errou. Porque o que acontece? O ser humano, muitas vezes, ele busca poder. O que o diabo fez, irmãos, foi buscar poder. Queria ser acima do Altíssimo, ou se igualar ao Altíssimo, né? Melhor dizendo. Então, o diabo, ele tentou, né, combater aquilo que Deus havia estabelecido. O que Deus havia estabelecido? Que a glória dele ele não divide com ninguém. E o poder que Deus deu ao ser humano, ele é limitado. Ele não é um poder ilimitado. Deus sim tem poder ilimitado, mas nós temos poder ilimitado. Dentre eles eu posso citar algum. Que Deus deu para nós a ordem de cuidarmos e zelarmos pela terra. Por quê? Porque Deus deu ordem para Adão zelar no jardim. É um mandamento. Nós temos que cuidar da terra. Por que a terra geme? Por que a terra acontece muitas catástrofes? Por causa do pecado do ser humano. O ser humano, ele realmente, ele tem na sua consciência, pode ter certeza dos erros que foi cometido e por isso a terra paga o preço hoje por causa de pecado do ser humano. Muito bem, nós vamos para o tópico 2, o direito natural. Vou pedir para minha esposa ver o tópico 2, por favor. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo, fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural, tirando a vida do próprio irmão. Gênesis 4:1. Experimentou uma trágica consciência. Sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Da tua face me esconderei e serei fugitivo e errante na terra. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Amém. Irmãos, o que nós aprendemos aqui? A consciência ela acusa. Então aprendemos que a consciência ela existe um tribunal, sim. E quem que coloca essa acusação? O próprio ser humano. O próprio ser humano, ele sabe muito bem aquilo que fez de errado. Com exceção de uma criança que é inocente, que ainda não tem consciência daquilo que faz, quando o ser humano ele passa a ter a sua formação moral, eu falo de formação moral, a sua mente ela começa a entender aquilo que é certo e que é errado, a partir desse momento, a consciência é montada no tribunal já antecipadamente, antes de fazer a coisa errada. Quando faz a coisa errada, a consciência automaticamente acusa. Por isso que na lição anterior, se não me falha a memória, na lição anterior, ou na uma delas que foi citada, que a alma, ela sente dor. Essa dor vem da consciência, da acusação, que a própria consciência fala, olha, você fez errado, não deveria ter feito. Assim como Caim matou o seu irmão Abel, a sua consciência passou a julgá-lo. Deus também conversa, tem um diálogo com Caim? Sim, tem um diálogo com Caim. Mas a própria consciência de Caim, ainda que Deus não houvesse dialogado com ele, já o acusava pelo seu erro cometido. Tá? Por que eu falo isso? Repetimos aqui aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden com Eva e Adão. Quando Eva e Adão, antes de se encontrar ou conversar com Deus, eles foram buscar algo para se vestir. Eles não tinham conversado, dialogado com Deus. Por quê? Porque a consciência já estava acusando daquilo que eles tinham feito, cometido de errado. Muito bem, a consciência nossa é muito importante nós cuidarmos dela. Muito bem, vamos lá. Aqui nós estamos falando sobre o Gênesis 4:8, só para ler aqui, nós vamos para o próximo tópico, né?
E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. O primeiro homicídio acontecido no livro de Gênesis. A consciência de Caim o acusa constantemente. Vamos para o tópico 3 agora, que fala escrita no coração. Em Romanos 2,12, Paulo faz referência à lei mosaica, dada a Israel, e à lei moral, o direito natural comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo-os. O que ocorreu em relação aos hebreus foi positivação do direito natural, a escrita em pedras dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar. Além disso, houve ampla regulação da vida civil, direito de propriedade e direito de família. Por exemplo, Êxodo 22. E os estabelecimentos de leis cerimoniais antes da codificação do direito natural pela lei mosaica. Outras sociedades antigas tinham regramentos. Os principais eram os códigos mesopotâmicos de Ur, Hammurabi, os mais conhecidos deles, o que há de bom nas imperfeitas leis humanas é inspirado na lei moral escrita no coração de todos os povos. Amém. É importante nós falarmos a respeito desse tópico, escrita no coração. Você que é entendido do direito, você que entende um pouco do direito, o direito, irmãos, nada mais, nada menos, ele nasce da Bíblia, da palavra de Deus. O direito, você vai aprender o quê? Direito constitucional, direito penal, direito processual penal, direito civil. As leis humanas, a base, o cerne delas, primeiramente, são regidos pela palavra de Deus. E você, como já citamos aqui duas palavrinhas, e esse tema você já talvez tenha visto ou ainda não viu, vai ver, a respeito dessas duas palavrinhas, em algum curso, em alguma faculdade, em escola, enfim, ética e moral, você vai aprender sobre isso se já não aprendeu. E resumindo aqui, a moral ela está relacionada ao comportamento do ser humano e leis, normas. A moral, o que a moral vai fazer? Ela vai fazer com que o ser humano ele conviva em sociedade e exista um padrão de comportamento dentro de uma sociedade para ele ser aprovado ou desaprovado. Porque se ele tiver um desvio de comportamento na sociedade, o que vai acontecer com esse cidadão? Vamos colocar cidadão, porque você vai aprender a palavra cidadão, mas nós estamos estudando o ser humano. O que vai acontecer com esse cidadão ou o ser humano, que conforme eles são? Ele vai ser preso. Ele vai para uma cadeia, ele vai se distanciar das pessoas, entre aspas, na sociedade, pelo seu conceito moral, identificá-las como pessoas boas. Ele não vai ter o mesmo comportamento, ele vai ter comportamentos diferentes. Se o comportamento do ser humano ele muda, então ele vai para um lugar diferente dos outros que têm um bom comportamento. Ele passa a ser uma pessoa sem moral, ele descumpre regras, ele descumpre leis, e o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter sua punição, uma punição moral, uma norma criada para que ela seja punida, tá? E aí existe o direito civil, o direito penal, por exemplo, nós falamos da morte, o direito à vida, o primeiro direito que o ser humano tem, talvez o mais importante, que é o direito à vida. Tá? Quem que nos deu esse direito? Foi o ser humano que deu o direito, que foi feita a Constituição Federal, porque na Constituição colocou o direito à vida. Não, irmão, nós temos que entender que quem nos deu o direito à vida é o Deus Todo-Poderoso. Ele nos deu esse direito, que é um direito que nós consideramos como um direito universal. Ninguém pode matar ninguém. E os demais filósofos, historiadores, estudiosos, Código de Hammurabi, qualquer que seja, que os doutrinadores, nada mais, nada menos, irmãos, eles inspiraram essas doutrinas na Bíblia Sagrada.
para poder colocar essas regras diante da sociedade para que elas funcionassem. E, de alguma forma ou outra, cada país tem seu regramento jurídico, vamos dizer assim, e essa lei moral, vamos dizer assim, que está colocando aqui, né, nesse texto, nós entendemos que essa lei moral, ela vai exercer algo muito importante no comportamento do ser humano, porque primeiro foi extraído da palavra de Deus, tá? Independente de quem você estude, qualquer tipo de doutrina, você vai saber que a Bíblia Sagrada, ela vai ser a base para esses ensinamentos. Veja a lei de Moisés, aí você vai ver aqui outros autores, que é Hammurabi, Código de Hammurabi e mais, você vai saber que a vida, ela é um direito do ser humano, universal, fundamental, enfim, ele é um direito do ser humano. Deus instituiu essas regras, esses direitos, para que a gente pudesse cumpri-los, não deixá-los de serem cumpridos, tá bom? Vamos para o tópico do número 2, o funcionamento da consciência. Minha esposa estará lendo para nós agora. Acusação, defesa e julgamento. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. Diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nu. O verbo conhecer, Iadá, traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Antes do pecado, conheciam somente o bem e viviam em plena alegria e paz. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma como uma voz secreta. Incomoda. Às vezes essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi após contar o povo. Uma consciência pesada produz males ao espírito, à alma e ao corpo. Amém. Eu vou pedir para minha esposa, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10, para ela trazer para nós aqui este versículo, que é importante, a respeito dessa dor no coração. Assim como o nosso corpo, que é essa matéria, essa parte que nós consideramos como a parte material do ser humano, né? E 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10. 24, versículo 10. E enquanto ela procura aqui, nós vamos falar o seguinte aqui, que o ser humano, ele também recebe dores na alma, na consciência, como nós falamos aqui. A consciência, ela acusa, como a consciência, ela própria monta um tribunal. Nós falamos aqui que a consciência, ela acusa o ser humano dos seus feitos, dos seus atos. Antes mesmo do próprio Deus. Na verdade, Deus em todo tempo já está sabendo o que aconteceu, né? Deus, ele já sabe tudo. Mas, por exemplo, nós citamos 2 trechos aqui, que é lá no Éden, por exemplo, que quando Adão e Eva, eles passam a conhecer que eles estavam nus, por exemplo, não foi Deus que falou que eles estavam nus, foi a consciência. A consciência deles já estava acusando, então já é montado o tribunal, antes mesmo da conversa com Deus. O próprio Caim também, quando ele mata Abel, a sua consciência já o acusa, mesmo antes de Deus estar conversando com ele, dialogando com ele sobre a morte do seu irmão. Então a consciência é algo muito delicado. E essa consciência, nós vamos aprender aqui que as leis morais, elas estão respaldadas na consciência. Você vai ver no direito a respeito disso. Consciência e vontade. O ser humano, ele tem consciência e vontade. Ele teve consciência, ele teve vontade de fazer ou deixar de fazer? Olha para você ver como que é importante aquilo que a palavra de Deus vem trazer para nós. Os doutrinamentos da palavra de Deus, ele vai fazer com que a pessoa também seja um bom cidadão. Uma pessoa moral, uma pessoa dedicada naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto. E aí a consciência vai fazer o quê? Vai dar as limitações daquilo que pode, daquilo que não pode ser feito, né? Uma acusação, né? Ela vem também. E por isso que minha esposa está aqui no 2 Samuel, capítulo de número 24, versículo 10, a respeito de uma passagem que Davi teve esse comportamento, essa dor no coração, né? E o coração doeu a Davi. Você está vendo que a palavra de Deus está falando? Como que o coração vai doer? É o coração, a carne que doeu? Não, é a consciência de Davi que doeu. Então a consciência, ela martela, ela dói, ela nos acusa daquilo que nós fazemos de errado. E o coração doeu a Davi
depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora ao Senhor peço-te que transpasses a iniquidade de teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Foi Deus que falou para Davi que ele tinha errado, irmãos? Não, a consciência o acusou. Então nós, os seres humanos, sabemos que a consciência, quando nos acusa, sabemos que a gente fez algo certo ou errado. E por isso, nossa consciência, quando fazemos aquilo que é errado, ela vai nos acusar daquilo que nós cometemos. E por isso aconteceu esse caso aqui em Davi. E essa consciência que ele liga ao sentimento de dor, assim como você machuca, né, o seu corpo, dói o corpo, você fica com ele dolorido, a consciência, a alma também fica dolorida, machuca. Tá? Algo que o autor aqui da lição não vem trazer muito detalhes, porque também é uma questão teológica. O homem é feito de corpo e alma e espírito, tricotômico, e nós aqui defendemos esse tipo de ensinamento, né? É uma doutrina que é falada, mas tem aqueles que acreditam que o homem só é feito de corpo e espírito. Independente da sua concepção, nós não vamos entrar nessa seara, o espírito, ele é condicionado à comunicação com Deus. Então, o espírito que Deus deu para o ser humano, ele comunica com Deus. Mas Deus é espírito. E nós comunicamos, então, com o espírito. Quem que é o espírito que nós comunicamos? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, também na palavra de Deus, que o autor não está trazendo muito essa informação, mas eu quero aqui complementar aquilo que a lição está trazendo, é que o Espírito Santo, ele que trabalha nessa questão da consciência também do ser humano. Por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, é aquele que convence, tem o poder, segundo as Escrituras, poder de convencer o homem do pecado. O Espírito Santo convence o homem do pecado. Ou seja, ele vai falar o seguinte, na sua consciência, você pecou ou você deixou de pecar. E quando você passa a reconhecer Jesus na sua vida como seu Senhor e seu Salvador, vem quem em você? O Espírito Santo. E você recebe o fruto do Espírito Santo. E a sua consciência, ela passa a cada dia ter a direção do Espírito Santo de Deus, para saber o que você pode ou não pode fazer. Vamos continuar aqui, tópico 2, vãs justificativas. Pode ler para mim, por favor. A expressão foram abertos os olhos também significa experimentação imediata da malícia, antes inexistente em Adão e Eva. Ao ouvirem a voz do Criador, se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Não houve uma resposta direta, impossibilitado de negar seu pecado. Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Tentativas como estas são meros placebos. A consciência é implacável e não cede às vãs formulações humanas, ainda que teológicas, como inclusivas. A confissão e o afastamento do pecado são o remédio para a alma. Amém. Então, irmãos, olha só que coisa importante que nós aprendemos aqui. A consciência, ela acusa, ela forma um tribunal e automaticamente o ser humano ele vai tentar o quê? Um escape, uma solução, que não tem outra solução a não ser uma palavra que nós aprendemos pela própria Escritura Sagrada: arrependimento. A consciência só vai ter a solução para a sua... Não tem como, vamos dizer assim, irmãos, nós não temos máquina do tempo para nós voltarmos lá alguns minutos, segundos, ou horas, ou dias, ou anos atrás para desfazer aquilo que nós fizemos. Então a consciência, a única solução para ela chama-se arrependimento. E o pecado está relacionado à consciência? Sim, porque o próprio Davi, nós citamos aqui, que ele falou que ele pecou, doía o seu coração, ou doía a sua alma, ou a sua consciência, doía em Davi.
E o que doía? Porque ele machucou o dedão do pé? Não, doía a sua consciência, algo imaterial do ser humano que estava machucado, que estava ferido em Davi. E só poderia ter cura por algo chamado arrependimento. Ou seja, o ser humano ele deixa de praticar os atos errados que haviam praticado anteriormente e ele se reconcilia com Deus, pedindo perdão. Só tem um que tem poder de curar a consciência, que é Deus. E ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, porque o sangue de Jesus Cristo, ele é limpo, ele é puro, ele purificou-nos com o sangue de Jesus. E nos fez termos uma consciência limpa, sã. Paulo prega muito sobre isso, uma consciência limpa, uma consciência sã. Por quê? Porque nós somos lavados com o sangue do Cordeiro. Eu quero que você entenda nesta manhã, ou se você está assistindo na tarde ou na noite, independente do momento que você está assistindo este vídeo, eu quero que você entenda uma coisa. Nós, diante de Deus, nós temos a nossa consciência errada, acusada. Nós não chegaremos diante da face do Deus Todo-Poderoso com a nossa consciência aprovada pelos nossos atos. Você pode ter certeza que nós falamos coisas erradas, nós temos comportamentos errados. A nossa consciência sempre irá acusar-nos diante de Deus, porque nós não somos perfeitos. Você vê na Bíblia Sagrada, nenhum dos homens conseguiu cumprir a própria lei de Deus. Mas você sabe o que nos justifica diante de Deus? É algo que você sabe, mas eu vou te responder. É o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Ele limpa a nossa consciência. Mesmo ela esteja estando suja, o sangue de Jesus nos purifica. E por isso nós temos que aceitar este sacrifício da cruz do Calvário. Vamos continuar agora. Pode ler, minha esposa. Salmo o quê? 41, 4. Salmo 41, verso 4, diz assim: Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim. Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Tá vendo? A alma, ela sente dor. Ela precisa de cura. Ela precisa de ser sarada. E o próprio salmista nos deu a solução. Ele busca Deus. Ele fala, Senhor, sara a minha alma. Porque é só Deus que tem poder de sarar a alma. O ser humano pode dar um remedinho para você ficar melhor, sem dor de cabeça, sem doer o seu pé, a sua mão que está com dor. Mas quem que tem poder para fazer um curativo na alma? Somente Deus que pode curar a alma. Pode continuar, minha esposa. O debate do tribunal, tópico 3, por aí? A consciência é como um tribunal que julga condutas, aprovando-as, respondo-as, atua em relação ao presente, passado, futuro. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos que a questionam e aprofundam a análise das ações. Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal, com o objetivo de alcançar um veredito favorável, o testemunho de uma consciência limpa. Em casos assim, mesmo que a acusação externa prevaleça, como ocorria com Paulo em Cesareia, a paz interior em função da consciência estar sem ofensa, então há descanso para a alma. Amém. Nós não vamos mais citar os versículos bíblicos, amor, irmãos, porque na verdade nós temos que entender que o tempo também, ele para nós muitas vezes é escasso, nós não queremos delongar, né? Deus possa abençoar cada um que assiste. Agora recentemente entrou minha irmã Jaqueline, né? Tem o João Andrade, tem a irmã Isabel, minha mãe, tem a Jaqueline, tem o Amauri. Deus possa abençoar cada um de vocês, tá bom? E os demais que vão assistir posteriormente esse vídeo, tá bom? Nós estamos no tópico de subtópico, melhor dizendo, número 3, do tópico 2, o debate do tribunal, está falando a respeito da consciência, sendo esse tribunal e que ela avalia a conduta. E eu acho que é interessante nós citarmos aqui, nós falarmos, né? Creio que é interessante, acho não, é interessante falar sobre isso, que a consciência é um tribunal muito rápido. Você percebe que Davi,
como foi citado aqui, Adão, Eva, Caim, antes deles terem o seu diálogo com Deus, eles já formaram o entendimento daquilo que eles tinham feito de errado. Então não adianta o ser humano fugir da consciência. Não tem como, vai fugir para onde? A consciência não tem um lugar específico que você foge e você despista e vai embora dela. Não, a consciência ela vai existir. E depois ainda da partida desta vida material, nós vamos ter a consciência nossa ainda. E aí o ser humano ele vai colher os frutos da sua consciência, tá? Então, veja bem, Paulo fala muito a respeito de pensamento, sentimento, né? A consciência ela entra em longos debates, pensamento, questiona, aprofunda uma análise, faz toda a análise do seu comportamento, né? O objetivo de fazer o quê? Um veredito, uma definição, vamos dizer assim, uma definição moral daquilo que havia sido feito ou deixado de fazer, né? Então Deus, ele entende muito bem a nossa consciência, ele é perfeito, mas nós somos imperfeitos, irmãos. Nós temos que entender que a nossa consciência ela falha e ela vai fazer com que, ou melhor, nosso comportamento falha e a consciência ela vai nos acusar. Ela vai falar para nós o que vai acontecer conosco. Fizemos errado ou não fizemos errado? Nós que temos consciência daquilo que estamos fazendo, certamente vamos chegar ao resultado. E diante de Deus não tem como a gente negar aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, porque a nossa consciência ela é um tribunal. Ela vai fazer com que a gente entenda aquilo que fizemos, se realmente é reprovável ou não. Agora o tópico 3, já quase concluindo a lição, irmãos. A consciência é falível. Gostaria que minha esposa leia tópico 1, subtópico 1, defeitos da consciência. Quero também louvar a Deus pela vida da Daniela Santos, que está assistindo agora. Possa abençoar a sua vida, Daniela, e todos vocês também, tá bom? A Bíblia menciona consciências defeituosas, cauterizada, insensível ao pecado, fraca, legalista e contaminada ou corrompida. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus, no Espírito Santo. Todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado, e é nesse campo que agem as seitas, manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século. Amém. A consciência do ser humano, aqui está falando que existem defeitos, né? Talvez eu não vou falar que eu discordo completamente daquilo que o autor está trazendo. Se nós estamos entendendo que a consciência ela faz o seu próprio tribunal, será que ela é defeituosa? Eu acredito que a consciência é aquilo que vai avaliar o que é certo e o que é errado. O que na verdade é defeituoso em nós é o comportamento. Mas vamos aqui nesse texto que está falando a respeito da deficiência, né? Os defeitos da consciência. A consciência defeituosa, ou seja, a mente cauterizada. O que é a mente cauterizada, irmãos, que nós entendemos aqui, que está sendo trazido na lição? A mente cauterizada nada mais é do que a pessoa que peca, continua em pecado e ela não se arrepende do seu pecado. A mente está cauterizada. É tanto pecado que existe na vida do ser humano, nesse exemplo, que ele desconsidera que Deus ele está ali para poder fazer um juízo da sua vida, do seu comportamento. E ele continua constante em pecado. Ele sabe que ele está pecando, sabe, a sua consciência sabe que está pecando, mas aqui está falando que a consciência está cauterizada, ou seja, a alma, já mais especificamente, ela está cauterizada de tantos pecados que cometem em sua vida. E por isso ela deixa de considerar que existe um Deus Todo-Poderoso que pode sarar a sua alma e verdadeiramente fazer com que a consciência dessa pessoa fique limpa. Mas, infelizmente, tem pessoas que não concordam que Deus ele é o autor da vida e que Deus, muitas vezes, ele tem poder para curá-lo dentro dele, no interior dele, no profundo, no escondido dele, na alma,
na sua consciência. Existem consciências fracas, que é a legalista. Existe a consciência legalista. O ser humano, ele pega leis morais humanas. Nós não estamos falando aqui, irmãos, que as leis humanas, as leis morais, elas são erradas. Elas são corretas, sim, desde que não estejam contrariando as principais leis, que são as leis de Deus. Por isso que em uma das cartas em que Pedro fala, lá 1 Pedro ou 2 Pedro, ele fala que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Pedro está falando que você não deve deixar de desobedecer os homens, porque o próprio Paulo também complementa que as autoridades são constituídas por Deus. Nós temos que, sim, obedecermos às autoridades que são constituídas por Deus. Mas se essa autoridade, ela manda você fazer um mandamento, uma regra, uma lei moral da Bíblia Sagrada, e contra ela, você não deve obedecer. Porque primeiro você deve obedecer à lei moral de Deus, que é a palavra de Deus, e depois a lei dos homens, tá? Mas você pode ter certeza que se você obedece à lei de Deus, na maioria das vezes, muito raramente, uma exceção, você vai desobedecer a leis humanas, tá bom? Porque Deus, ele cuida, ele zela, ele vela pela sua palavra e cuida de nós. Vamos para o tópico 2. Deus, o supremo juiz. Pode ler, mesmo. Apesar de sua grande importância no exercício de juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo, como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que nossa consciência não nos acuse. Somente Ele, o Supremo Juiz, pode sondar nosso interior e expor os mais profundos desígnios de nosso coração, mesmo que nos sejam ocultos. Às vezes nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Davi permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natã. Pedro precisou ouvir o canto do galo. Pecados do espírito, como soberba e orgulho, são os que mais escondem. Amém. Irmãos, vamos resumir esse tópico aqui, porque no subtópico anterior falou também a respeito de legalismo, né? E pessoas que usam a própria palavra de Deus para poder repreender os homens. O que nós temos que entender? Como na lição anterior eu bati nessa tecla e vou falar novamente, leia a palavra de Deus. Você que crê em Deus, você que tem, independente da religião que você está seguindo, leia a palavra de Deus. Porque até mesmo as autoridades que Deus constituiu, inclusive religiosas, porque nós temos autoridades que nós temos que ser submissas a elas, que são as autoridades que Deus constituiu, quer seja o seu líder espiritual, vamos dizer assim, quem quer que ele seja, ele ou ela, esta pessoa ela é fadada à falha. A própria consciência dela também vai acusar dos erros que ela está cometendo. Então ela pode falhar. Se essa pessoa, essa liderança falhar, examine a Escritura, não só por isso. Em todo momento você deve examinar a Escritura Sagrada. Leia a palavra de Deus e entenda o que a palavra de Deus está falando. Por quê? Essas pessoas que nós consideramos como legalistas, hoje nós citamos esse termo, legalistas, são pessoas que usam leis humanas, e se você for ver nos evangelhos, Jesus batia muito nisso, a respeito de alguns grupos religiosos que eram fariseus e saduceus. E se você observar muito bem, hoje também existem grupos semelhantes a esses. Fariseus e saduceus. O que os fariseus e os saduceus faziam? Eles não atendiam ao pobre, ao necessitado, mas eles queriam saber do dízimo das ofertas das pessoas. Hoje tem muita diferença, hoje, não sei, não vou responder, não vou citar nomes, mas você vai observar no meio da religião que nós dizemos hoje, se isso existe ou deixa de existir. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla, leia a palavra de Deus, para que você possa estar com as armas nas suas mãos, suficientes para poder, se você enfrentar o inimigo. O inimigo também não é só o diabo, Satanás, o sistema mundano inimigo,
Mas esses doutrinamentos falsos também acabam sendo inimigos nossos, colocando a nossa consciência acusações falsas, acusações erradas. Mas se você é um bom leitor da palavra de Deus, você vai entender que a sua consciência, ela que vai determinar aquilo que é certo e errado diante do Deus Todo-Poderoso e diante do Espírito Santo, que ele convence o ser humano do pecado. Então nós entendemos que Deus, ele é o supremo juiz, ele vai saber muito bem a nossa consciência, avalie a sua conduta, o seu comportamento, quer seja ético ou moral, conforme as sagradas escrituras, a palavra de Deus. Resumindo, nós não vamos falar tudo aquilo que você deve ou deixar de cumprir aqui nessa lição, não. Você tem que examinar toda a palavra de Deus e estar em completa comunhão e oração ao Senhor. Amém? Então nós vamos concluir aqui esta live, este estudo bíblico. Gostaria que a minha esposa deixasse alguma consideração acerca da lição para nós finalizarmos aqui também. Tem algum comentário acerca desse tópico? Pode falar, minha esposa. Só concordando, né, com aquilo que você disse, que devemos manter uma consciência pura diante de Deus, né, dos homens. E nós só vamos conseguir isso através da palavra de Deus. Né? Não é ninguém que nos orienta, mas sim a palavra de Deus. Ali ela vai ser o guia, né? Para todos os dias a gente devo fazer isso, não devo prosseguir, devo ficar parado. E a palavra de Deus, né? Ela vai ensinar a nossa consciência e a nossa escolha daquilo, para que nós sempre viemos ter uma consciência pura, mesmo que nós somos pecadores, inclinados ao pecado. Mas a palavra de Deus, ela sempre vai nos orientar daquilo que nós devemos ou não devemos fazer, para termos uma consciência pura diante de Deus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Lembre que a sua consciência, ela pode, na verdade não, ela vai te acusar. A consciência nossa, ela acusa dos nossos atos errados. Vamos colocar os errados aqui, porque também nós cometemos coisas boas, coisas certas também. Mas vamos especificar as erradas. Quando nós cometemos os errados, que a Bíblia considera como pecado, a sua consciência ela vai automaticamente montar um tribunal e vai falar aquilo que você fez, se está certo, se está errado. Se estiver errado, só tem uma forma de você recorrer esse erro que a sua consciência te acusa. É buscar a Deus. É você pedir perdão a Deus, se arrepender. O que é o arrependimento? Arrependimento é aquilo que você tem que deixar de cometer as práticas, os comportamentos errados diante da palavra de Deus, para que você tenha uma consciência limpa e conversar com Deus te pedindo perdão pelo aquilo que você fez. Não sou eu, Leonardo, não é minha esposa, Adriele, que vai falar aquilo que você fez, que é certo, o que é errado. É a sua consciência e Deus, através do Espírito Santo, que vão avaliar tudo aquilo que você fez e deixou de fazer. Você vai saber, eu fiz certo, eu fiz errado, devo fazer, não devo fazer? Eu fiz errado, então eu vou pedir perdão para Deus, para que eu me arrependa e eu não cometa mais. Tá bom? Fica com esta palavra, que Deus possa abençoar. Vamos orar, vou pedir para minha esposa estar encerrando aqui em oração. Nós agradecemos todos vocês que estavam assistindo esse vídeo, tá? E depois ele será postado no canal Entendimento da Bíblia, que é o canal do YouTube. Fica um pouco no Facebook e a gente também replica no canal do YouTube Entendimento da Bíblia, que você também pode assistir depois desse vídeo, tá bom? Deus abençoe. Minha esposa nos despede de oração, por favor. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, de poder, Senhor, meu Deus, falarmos da Tua palavra, de podermos aprender mais da Tua palavra, porque é a Tua palavra que nos instrui, é a Tua palavra que nos orienta e a Tua palavra que nos ensina dia após dia, Senhor, meu Deus, a como nos comportarmos diante de Ti e dos homens. Nós agradecemos também, Pai, por cada vida que ouviu a Tua palavra, que esteve nesta live, que o Senhor possa abençoar as vidas delas, todas as áreas, a sua saúde, a sua vida espiritual. Aleluia. Meu Deus, que o Senhor possa cuidar de cada vida, Senhor, meu Deus, porque nós precisamos de Ti todos os dias e nós Te agradecemos por esta rica oportunidade. Cuida de nós, fica conosco, Espírito Santo de Deus. Nós Te agradecemos. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês.
tá? Nós vamos encerrar então nesse momento esta live. Depois você pode ver posteriormente esse conteúdo no YouTube também, tá? Muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Amém. Ao Senhor. Pai do Senhor.